Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula do EBD. Como é que vocês passaram a semana? Espero que estejam todo mundo bem. E hoje a gente vai conversar sobre o primeiro capítulo da nossa série de estudos que a gente vai fazer sobre o livro O Peregrino. E você já percebeu que a gente está num lugar diferente? A gente tem o nosso próprio canal no YouTube, olha só que coisa chique. E como todo blogueirinho de canal de YouTube, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, ó, se inscreve no canal, deixa um like lá pra gente. Se quiser mandar recebidos pra mim também, eu vou adorar fazer um vídeo de recebidos, de abrir as caixas pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Mas é sério, pessoal. Nos ajudem a divulgar mais esse canal, que vai ser uma bênção para a vida, não só da gente, assim, do nosso grupo de pessoas da IBCNO, mas imagina só que legal se várias outras pessoas que estão precisando de uma palavra, estão procurando algum assunto, alguma coisa, possam ver os nossos vídeos. Olha só, imagina que legal. E é isso, pessoal. Vamos começar então a nossa aula. Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena síntese do que aconteceu no primeiro capítulo do livro. E esse primeiro capítulo é muito legal, eu gosto muito dele. Bom, o que aconteceu no primeiro capítulo então? Bom, o nosso narrador, ele é o próprio John Bunyan, o nosso autor do livro, né? John Bunyan, então, ele é o narrador dessa história. E o que acontece? Como eu já falei pra vocês, durante a prisão dele, que ele passou 12 anos preso, durante a prisão dele, ele teve a oportunidade de escrever O Peregrino. E logo no comecinho, as primeiras frases do primeiro capítulo é o John Bunyan dizendo que ele estava preso. Quer dizer, ele não falou que ele estava preso, ele escreve que ele entrou numa caverna e teve um sonho. E nesse sonho, então, aí ele conta a história do peregrino. Então isso daí é muito legal. Bom, vamos ver então o que acontece com o nosso peregrino no primeiro capítulo. O nosso peregrino, então, ele aparece já numa cena, assim, em que ele está de costas para a casa dele e ele está vestido miseravelmente. É uma pessoa miserável, uma pessoa pobre, está cheio de trapos, está se vestindo muito mal, está todo sujo, mas essa não é a importância nesse primeiro capítulo. Ele está segurando um livro. E nesse livro ele está lendo e ele percebe que ele está segurando, ele tem um fardo nas suas costas. E quando ele está lendo esse livro, ele começa a ficar desesperado, ele começa a chorar muito. E ele fala, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer? Ele está desesperado, ele não sabe o que ele tem que fazer. E ele volta para casa dele e ele conta para a família dele que ele está certo de que vai acontecer uma destruição. Que a família dele vai ser destruída, ele vai ser destruído, a cidade inteira que eles estão vai ser destruída e não tem nada que se possa fazer. O que a família dele faz? Acho que ele tá, faz ele dormir, descansar, e eles acham que por esse motivo que ele vai descansar, vai esquecer do que aconteceu e depois tudo isso vai passar. Mas não passa. O John, então, ele começa a ser hostilizado pela família dele, porque eles não querem ouvir do que o John tem pra falar, acham que ele tá maluco, começam a tratar ele de forma muito hostilizada. Então, o John, ele começa a passar uns momentos sozinhos, ele começa a ir pros campos, e ele ora muito, e ele continua lendo o livro dele. Quando ele tá no seu caminho e ele tá muito triste, ele tá olhando assim pra frente e ele fala, o que eu posso fazer? Como é que eu vou fugir dessa destruição? E então aparece um homem chamado Evangelista. E o Evangelista então conversa com ele e essa é uma parte que a gente vai ler junto. Vou abrir pra vocês aqui, na minha versão. Ela diz bem assim, ó. O John fala, o que devo fazer para ser salvo? Vi também que olhava para frente e para trás, como se estivesse fugindo. Esse é o narrador falando, é o John. Mesmo assim ele parou, porque conforme percebi, não sabia o caminho a seguir. Olhei de novo e vi um homem chamado Evangelista, e dele se aproximou e perguntou, por que choras? Senhor, respondeu ele, percebo pelo livro que tenho em mãos que estou condenado a morrer, e então a ser julgado.
Contudo, não estou disposto a enfrentar a morte, tampouco vejo-me capaz de ser absolvido. Por que não estás disposto a morrer? Perguntou o evangelista, já que a vida é repleta de males? Porque temo que este fardo que está sobre as minhas costas me afundará mais que o meu próprio túmulo, levando-me a cair em Tofete. E, Senhor, se não quero ir para a prisão, temo ser julgado e então executado. Tais pensamentos me desesperam até as lágrimas. Então, disse o evangelista, se estás nesse estado, por que ainda estás parado? E o homem respondeu, porque não sei aonde ir. Então o evangelista lhe entregou um pergaminho onde se lia, foge da ira futura. O homem leu aquelas palavras e, olhando o evangelista com atenção, indagou, para onde devo fugir? E aqui depois a gente continua a história. Então o peregrino pergunta para o evangelista, para onde que eu devo ir? Ele fala assim, tá vendo aquela portinha estreita lá longe? O peregrino fala, não tô vendo. E aí o evangelista fala, tá vendo aquela luz brilhante? E aí o peregrino fala, sim, tô vendo. E aí então o evangelista fala, foca naquela luz, siga em direção dela e não para pra nada. E aí acaba o nosso primeiro capítulo. Então é um capítulo de introdução em que John vai começar uma aventura. Mas tem muita coisa logo no primeiro capítulo. Tem algumas coisas que a gente vai conversar a respeito. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que este livro é uma alegoria. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Bom, então, cada coisinha ali, cada detalhe colocado, cada informação ali, não está ali à toa. O nosso autor aqui, ele coloca as coisas de forma que, às vezes, a gente precisa pensar um pouquinho o que isso quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso. E tem alguns símbolos aqui nessa passagem que a gente vai conversar. Bom, em primeiro lugar, logo no começo a gente vê que o nosso homem, o nosso peregrino, ele está lendo um livro. E esse livro, então, essa tá fácil. O livro, então, é a Bíblia. A Bíblia. O nosso peregrino, ele abre a Bíblia e percebe, então, que ele tem um fardo muito grande nas costas dele. E o que é esse fardo? Esse fardo é o pecado dele. É o pecado que o nosso peregrino está carregando nas costas dele. E quando ele percebe, através do livro, que ele tem esse fardo muito grande nas costas dele e que ele vai ser julgado, que ele vai ser destruído, que não tem nada que se possa fazer, ele entra em desespero. Ele fica angustiado porque aquele livro mostrou para ele que ele tem esse fardo enorme, que se ele for julgado, ele vai ser destruído. Outro símbolo muito legal nesse primeiro capítulo é o nosso amigo evangelista. Essa está muito fácil também. Evangelista, evangelho, isso mesmo. Olha só, quando o peregrino conversa então com o nosso amigo evangelista e fala para ele, eu não sei para onde ir, esse livro está me dizendo que eu sou culpado, que eu vou ser destruído, porque ou eu vou morrer, eu vou ser destruído, eu vou ser julgado, eu vou para lá no inferno. Lá, Tofete, essa palavra que ele usa, então, ele remete então ao inferno. E então o evangelista, o que ele faz? Ele começa a indagar ele e mostra o caminho que o peregrino deve seguir. É o evangelista, o evangelho, quem mostra para o peregrino o que ele deve fazer. Aquele papelzinho que ele usa, foge da ira futura, é uma passagem bíblica também. Jesus diz que ele que ensinou a fugir da ira futura. Jesus é o caminho. E quando o evangelista mostra para o peregrino que caminho ele deve seguir, acontecem também outros simbolismos ali. Bom, e esse capítulo termina assim então. O nosso peregrino, ele tem uma missão a seguir. E outras aventuras vão acontecer com várias outras situações e a gente tem um mapa para seguir ela. Você já está com o mapa aí na sua mão? Bom, a gente está no início ali, né? O peregrino está saindo da casa dele, está na cidade da destruição, olha só o nome. Bom, então, vamos conversar a respeito desse primeiro capítulo. Em primeiro lugar, o evangelista, o evangelho, ele mostra então para o peregrino qual caminho que ele deve seguir. E ele pede então para o peregrino procurar uma porta muito estreita.
Quem já leu a Bíblia e quem já conhece algumas histórias da Bíblia sabe de quem que a gente está falando. Ali no livro, a porta estreita, ela parece um objeto. E a alegoria é essa, né? Só que na verdade a porta estreita, ela é uma pessoa. Vamos abrir a Bíblia então. Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 14. Olha só o que diz. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então, o nosso peregrino ele já está entrando numa viagem, numa aventura aí que a gente já vai ver que não é fácil. A porta é estreita, poucos entram, poucos conseguem passar por ela, porque existe uma porta muito mais larga, muito mais fácil de passar, só que ela leva à perdição. Agora vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 10, versículo 9. Olha só o que diz. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem é então? Quem é que está falando isso? Que é a porta. Quem é a porta estreita? Jesus Cristo. Então o nosso amigo evangelista, ele mostra ao peregrino o caminho para chegar até Jesus Cristo, o caminho para ir até a porta estreita. E existe mais um pequeno simbolismo ali. A gente vai ver então o que é essa luz que o evangelista diz, então, que é para o nosso peregrino focar nela e seguir o caminho. Vamos para Salmos. Salmos, capítulo 119, maior capítulo da Bíblia, versículo 105. Vamos ver qual que é essa luz? Aqui diz, ó. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, o que o nosso amigo evangelista novamente está falando para o peregrino? Segue a luz, segue a palavra de Cristo, que ela vai te levar então para a porta estreita. Foca nela, não sai do teu caminho, não desvia do teu caminho e segue em diante até você chegar à porta estreita. Siga a luz, vai para a luz. Bom, então o peregrino, ele se vê nessa situação, nessa aventura nova, porque ele se deu conta do pecado dele. E é isso que a Bíblia nos mostra, é isso que a Bíblia faz pra gente. Ela nos dá conselhos, ela nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, mas ela também nos lembra de quem nós somos. Por isso que a leitura da Bíblia, ela é muito importante. Achar que ler a Bíblia uma vez só inteira é o suficiente, está muito enganado. A Bíblia ela é feita para a gente ler continuamente, diariamente, porque ela sempre vai nos lembrar quão miserável nós somos. Vocês lembram como é que o peregrino estava? Cheio de roupas rasgadas, ele estava maltrapilho, estava todo sujo. A Bíblia, ela nos lembra de quem nós somos. Por isso que a leitura constante, a leitura diária é muito importante, porque ela vai nos lembrar e vai nos lembrar dos nossos pecados, porque nós temos a pequena mania, o pequeno costume de esquecer dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia é importante lida diariamente, porque ela vai nos lembrar constantemente de quão miseráveis nós somos. E é a Bíblia também que convence o nosso amigo peregrino do caminho que ele tem que seguir. O peregrino, depois que ele percebe que, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Eu estou desesperado, estou angustiado, eu vou ser destruído. Mas então, o nosso amigo evangelista, ele mostra o caminho. O peregrino, ele teve um pensamento, mas ele também já teve uma ação logo em seguida. Meu Deus do céu, eu vou ser destruído, eu tenho um fardo muito grande, eu vou morrer, o que eu tenho que fazer? E o evangelho então, o evangelista, ele mostra o caminho, foge da ira, segue o caminho, vá até a porta estreita. A leitura da Bíblia então, ela é constante, ela precisa ser constante, que ela nos lembra do pecado, da morte e do juízo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos 3:23 então, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós não temos nada que pode ser feito para nos salvarmos sozinhos. A nossa família, não tem nada que pode ser feito que possa fazer com que nós nos salvemos a nós mesmos. Isso é impossível.
Mas então o evangelista, ele mostra o caminho, ele mostra por onde que tem que ir, seguir a luz, e ele também mostra como que pode ser salvo. É legal que a gente lê aqui umas 3, 4 vezes o peregrino, o que eu devo fazer para ser salvo, o que eu vou fazer, meu Deus, ele está totalmente atordoado, ele não sabe o que fazer. E então o evangelista, que é a Bíblia, ele mostra então a salvação, por através de onde que é, pela porta estreita. E a gente vai abrir lá em João 3,16. Vamos ler a Bíblia então? Então você pode falar aí de cor comigo? Provavelmente você já sabe esse versículo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então pessoal, nosso primeiro capítulo, ele tá cheio de coisas para aprender, é uns gostinhos de começo de aventura. A próxima aula a gente vai fazer o capítulo 2, que vai ser muito legal com o Ricardo. O nosso peregrino, ele vai chegar até a porta estreita, será? Ou será que ele vai ter algum caminho até lá? Vocês vão saber. Se vocês fazerem parte da nossa leitura, vocês estão super convidados, leiam conosco. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar a respeito, eu e o Ricardo estaríamos muito felizes em conversar com vocês a respeito disso. Então a aula ficaria muito mais interessante vocês lessem junto com a gente, porque, querendo ou não, muitas coisas acabam passando durante a aula que seria muito interessante vocês lerem também. Então, participem conosco, assistam a próxima aula que vai ser muito legal. Um beijo grande para vocês, tenham um ótimo domingo e até lá!